Então, eu sou o Renato e ele é o Jean. Nós vamos falar a respeito de design simples de código, ou Simple Design em inglês. O conceito de Simple Design não tem muita explicação, é o que ele propriamente diz. É uma metodologia de um código simples. Quando se trata em código simples, não se quer dizer uma coisa fácil de ser feita, mas que seja simples de se compreender, que seja legível, compreensível por todos aqueles que lerem esse código. Então, muitas vezes ele pode até ser mais verboso do que uma única linha de código que resolveria todo esse problema, mas ele é fácil de eu compreender, ele é simples de ser compreendido. Diferente, por exemplo, do código fácil, que o código fácil é aquele que eu vou fazer com o menor número de caracteres e menor número de linhas possíveis. Esse modelo, essa metodologia de trabalho, ele vem do XP, né, que a gente estudou em outras palestras aqui. Ele tem como título o Simple Design EAGNI, né, que significa You Are Not Gonna Need It, ou You Ain't Gonna Need It, em algumas literaturas, que basicamente significa se você não precisa, não coloca. Se não vai ser usado, não coloca, é só mais um peso lá no teu código. O mais simples possível, simplificado nesse sentido. Alguns programadores lá na hora de começar a planejar e a projetar e delinear como é que vai ser o software, os programadores têm a mania de começar a sugerir, vamos fazer isso, vamos usar tecnologia tal, vamos usar tal metodologia ou tal forma de desenvolver e coisa e tal. E o programador às vezes esquece que isso gera custo, que isso gera consumo de tempo, na maioria das vezes, além daquilo que se precisava. É um desperdício de recurso você não se preocupar com o código simples. Vamos fazer uma feature mirabolante aqui que vai fazer tal coisa que vai ser utilizada uma única vez de uma única forma. Coisas desse tipo assim, o programador na maioria das vezes não pensa nisso. Então, cabe ao time todo fazer um balanceamento legal a respeito dessas complexidades que vão acabar caindo no projeto, né? Um dos princípios é desenvolver o mínimo necessário para alcançar o objetivo. Eu trouxe como exemplo a sugestão de que a missão é ir até o Gap, lá, a marca Gap, né, na prateleira onde estão as roupas Gap, e comprar um par de calças. Mais ou menos um modelo de como é que pode acontecer. É simples. Entra pela porta, vai direto lá na prateleira, pega a calça e compra, né? E outras pessoas têm um hábito de não fazer necessariamente dessa maneira, né? Outro princípio, nem sempre o código mais fácil a ser desenvolvido vai trazer a solução mais simples para o projeto. É aquilo que eu já falei ali anteriormente. Às vezes a gente desenvolve todo um canivete suíço com um caminhão de métodos e funções e features e classes e nem metade disso é utilizado, só pesa no código, né? Por experiência própria de Delphi, isso é muito comum. No terceiro princípio, o código fácil deve ser identificado e substituído pelo código simples. Não só eu não desenvolver colchas de retalho ou coisas fáceis, mas não simples, como se eu encontrar algo que eu consigo simplificar, eu tenho como missão também fazer essa refatoração e simplificar essas coisas, pelo bem daquele que vai ler esse código no futuro. É aquela velha máxima, né, de usar uma bazuca para matar uma barata, né? A maioria das vezes a gente começa a pensar justamente dessa forma, em criar bazucas para matar baratas, e o código simples vem para eliminar esse tipo de circunstância. Bem, o exemplo que eu vou trazer é de um escopo de projeto que não usa o Simple Design. No caso, o projeto é basicamente criar uma página na web, que a pessoa consegue digitar o nome dela, colocar uma mensagem de bem-vindo com o nome do usuário que ele digitou antes, mostrar a hora atual e permitir alterar o fundo, para isso ficar de página inicial do navegador. Todo programador, principalmente quem é full stack, cada projeto novo quer enfiar um monte de tecnologia lá, sobrecarregar a coisa.
Ele já vai pesquisando tipo quais as frameworks que estão na moda para pegar uma tecnologia nova para começar o projeto. E ele se barrou primeiro no front-end, o que ele vai usar? Se é Reason, Next.js, React, Angular, Vue. Daí ele se pegou mais entre Angular e Vue ali. E daí ele instalou o React. Escolheu o React, começou. Daí junto com o React veio todas essas dependências aqui. Gerenciador de pacote, bundle, linter, transpilador, framework de teste, tipagem de código, se é nativo, TypeScript, Flow, o estilo CSS, formulário. Aí ele foi colocar o nome do usuário e a URL da imagem. Ele pensou, como é que eu vou salvar isso no navegador? Daí ele descobriu que o pessoal usa mais o Redux, né, que está na moda e tal. Para salvar o estado. E quando ele apertou F5, o estado sumiu. Daí ele descobriu que tinha que usar o Redux Persist. E na hora de usar a data, em vez de ele dar só o new date e mostrar a data, ele disse, não, o recomendado é usar o moment. Fica a data mais certinho, então. Daí é mais uma dependência no projeto. E ele queria permitir alterar o plano de fundo. Ele pensou, como é que eu vou salvar a imagem? Eu não posso pegar a imagem só do arquivo da pessoa. Daí ele já montou toda uma estrutura com Node.js, servidor para mandar para Amazon S3. E no final o projeto ficou virado nisso aqui, ó. Uma pessoa com 50 camisas, um monte de calça. Enquanto no fim ele só precisava dessas 3 tecnologias. E em poucas horas ele ia fazer o que ele queria, instalando todas aquelas dependências. No fim ele levou um mês. Não reclamo de nenhuma das tecnologias, todas elas são ótimas, mas o projeto certo, né? Não deve querer enfiar em qualquer lugar. Primeiro tem que pensar do jeito mais fácil de resolver o problema. Mais simples. E é isso aí. O talk não era muito grande, o tema não é... É que o tema não tem muito o que enrolar, né? Não tem muito o que encher linguiça, é isso. O próprio nome do tema é Código Simples. Se a talk não for simples, a gente está sendo hipócrita, né? Então... era isso que a gente tinha para passar. Perguntas? Eu tenho uma pergunta, ela se refere ao seguinte, sobre a visão do time, né? O que o design simples traz para o time onde a gente está inserido? No meu entendimento, na nossa percepção de aprendizado, é o fato de que é um dos elementos que foi citado na palestra do XP, que é o respeito, né? Talvez se encaixe bem aí, eu não me preocupar só comigo mesmo, né? Eu me preocupar quando um outro programador pegar esse código, ele entender aquilo que eu desenvolvi. Então eu acho que o código simples ele vem ajudar nesse ponto. Trazendo uma analogia para o que está acontecendo nesse momento, né, o próximo programador que pegar o que eu estou desenvolvendo aí vai poder entender aquilo que eu desenvolvi e não tentar adivinhar o que é que o Renato pensou quando ele desenvolveu aquilo. Então acho que o maior ganho com o código simples é justamente isso. Mesmo que ele possa ser um pouco mais verboso, mas eu sei que no futuro um outro programador vai poder ler aquilo ali e entender o que está escrito. É a minha visão a respeito disso, né? Não sei se o Jean tem mais alguma coisa a acrescentar. A ideia é sempre pensar no cliente em primeiro, e não aquilo que a gente almeja como programador, que a gente sempre vai escolher as coisas mais legais. Daí, sempre tentar seguir pelo caminho mais simples, porque para o cliente o que importa é a feature, né? E não como foi feito. Então eu poderia dizer que o Simple Design ele teria uma relação direta com a comunicação, e vendo como comunicação sendo uma das bases aí do XP, vocês acreditam que um design simples de código ajuda na comunicação do time? Qual a opinião de vocês? Aqui, no caso, o teu código fala por si, não tem? Se tu escrever um código simples, o outro vai entender sem tu precisar falar para ele. Tinha sempre uma piadinha no passado aí que dizia que quando eu desenvolvi isso aqui, eu e Deus sabíamos o que estava sendo feito. Agora só Deus sabe. Eu acho que o código simples vem para uma terceira pessoa saber a respeito disso, não necessariamente só eu e Deus, né? Ou pelo menos para desmanchar esse entendimento a respeito. Então eu acho que essa é uma das...
para comunicação, para comunicação, inclusive como parte de documentação. Ele mesmo por si só, como o Jean falou, ele por si só vai ser documentação também, né? Eu não preciso escrever mais um monte de coisa para explicar aquilo que eu desenvolvi. O código por si só já fala. Esse conceito de código simples ele também pode ser aplicado na minha suíte de teste? Eu acho que é imprescindível. Ela não é uma coisa só para o código fonte daquilo que vai rodar no aplicativo. Tanto o teste, e inclusive se for o caso de se fazer configurações, documentação, esse mesmo conceito pode ser utilizado em tudo isso, não necessariamente só no desenvolvimento do aplicativo. Nos testes, na hora de descrever os testes, na hora de fazer o próprio roteiro ali de entrada do teste, né? Tudo isso, eu acredito que até uma simples instrução SQL, isso poderia ser aplicado de uma maneira bem espetacular. Assim, por mais limitado que seja o SQL, poderia ser aplicado dessa forma também. O design thinking ele é utilizado em marketing e em outras áreas, né? Que a ideologia é basicamente aquela frase do começo ali, se você não precisa, tira fora, né? Daí, tipo, não tem uma limitação de ser só para código, a menos que seja voltada para o design thinking de código mesmo. Queria saber, na opinião de vocês, assim, como que a gente consegue colocar na balança quando eu estou desenvolvendo um código e o quão simples ele deve ser, deixando ele escalável, assim, alguém vai ter que fazer algo parecido depois, talvez possa extrair isso para um serviço, alguma coisa do tipo. Como que a gente coloca isso na balança? O quanto que eu vou me esforçar agora para deixar isso escalável, ou o cara que vai mexer nisso depois vai ter que refatorar isso e gastar mais tempo trabalhando nesse código? O ponto é não pensar no talvez possa no futuro. Tens que pensar naquilo que tu precisa agora. Se tu tens que fazer uma coisa, tu faz aquilo e pronto. O que vier no futuro vem depois, não tem? É o futuro. Porque pode ser que nunca chegue a vir também, quem sabe? Eu entendo exatamente dessa forma, inclusive essa também é uma dos mantras do XP, né? Eu não devo, como às vezes a gente usa a expressão, não devo dar uma de mãe de nada, tentar adivinhar o futuro, né? Eu faço o que eu preciso fazer agora e da melhor forma como precisa ser feito nesse momento agora. Se no futuro precisa ser refatorado, esse é um outro requisito do XP, refatorar sempre. Então o código ele nunca tem que ficar, ou melhor, não é bom que o código fique estático durante muito tempo, ele tem que sofrer mutações. Então se houver necessidade dele ser modificado no futuro, é o futuro que vai dizer, e não necessariamente o que eu estou fazendo agora. Vocês acham que há alguma relação entre algumas linguagens permitirem fazer um design mais simples de código do que outras? Tipo, determinadas linguagens, por mais que eu tente ser o mais simples possível, elas de alguma maneira acabam impedindo? Vocês chegaram a bater isso nas pesquisas que vocês fizeram? Eu pesquisei, eu até ia colocar no slide, mas ele não se encaixou perfeitamente da forma como eu imaginei, então eu deixei ele de fora. Mas existe, por exemplo, um site que mostra como fazer um Hello World em 100 linguagens diferentes. Então, por exemplo, no JavaScript é uma única linha ali, né? Pronto, está feito o Hello World. No Java, tu tem que fazer um caminhão de coisa para até poder disparar o Hello World. E o mais complexo de todos que eu vi foi como fazer uma página em PDF. Né? Para tu poder fazer um Hello World num PDF, deve ter dado ali umas 30, 40 linhas de código só para isso. Né? Então, de verdade, cada linguagem vai ter o seu nível de possibilidade de simplificar ou não. Né, ou um pouco mais ou um pouco menos. Eu acho, daí a opinião minha, eu acho que algumas linguagens elas já foram criadas pensando nisso, pensando dessa forma, principalmente essas mais recentes. Né, então, quando o cara que criou isso já criou com essa mentalidade, é natural que isso vai acabar permitindo de uma maneira bem mais prática de se simplificar. Nas nossas linguagens lá dos anos 80 e
e para trás, não se pensava dessa maneira. Então, se pensava em economia de espaço, não necessariamente em compreensão e entendimento, né, do código. Então, um assembler, por exemplo, nesse mesmo exemplo do Hello World, deve dar umas, que eu me lembro, assim, acho que umas quase 10 linhas de código para fazer um Hello World em assembler. Então, só que assim, são tudo instruções curtinhas, porque eles estavam preocupados em quantidade, em bytes, e não necessariamente em legibilidade. Então é isso. O código simples, ele pode conflitar com o dry, de don't repeat yourself, em algum momento, porque às vezes quando tu extrai alguma coisa, ela vai ficar mais complexa, vai ficar um pouco mais difícil de entender, porém vai reduzir o código. Existe esse conflito? Não, assim. Existe alguma relação entre essas duas coisas? Eu acho que tem que analisar a situação, né? Depende do time, por exemplo. Aquilo que vai deixar o código mais legível, mais fácil de entender. Essa é a visão do simples. Daí, se for muito código, talvez compense cortar ele e separar num setor só. Só que é meio que um consenso, né? Não tem como eu dizer o que vai ser. Depende da situação. Também são casos e casos, né? Então, por mais verboso por mais simplificado que eu faça e ele possa ficar mais verboso, se eu começo a observar ou o time ou o par começa a perceber que isso aí está ficando extenso demais, aí compensa refatorar e fazer o repeat yourself ou recursividade ou utilizar de outros mecanismos para diminuir o código, né? Porque o simplificar não significa aumentar código, significa deixar ele mais compreensível, mais legível, né? Se eu precisar usar de recursividade, ou se eu precisar abstrair um determinado pedaço desse código num método separado, e isso vai tornar mais simples, então eu estou cumprindo a meta, que é simplificar o código. O foco é simplificar o código. E aí, às vezes, pode acontecer de conflitar um interesse com outro. Aí vai do time julgar o que é mais conveniente. Fechou, então.